Esta servidora pública aposentada evita assinar contratos às pressas sem estudá-los minuciosamente. É uma forma de não ser pega de surpresa com algum produto ou serviço que, na verdade, não teve a intenção de adquirir. As pessoas já ofereceram muitas coisas para mim, principalmente quando é época de pagamento, várias coisas, mas eu não compro, não. Primeiro, eu não compro nada sem eu saber realmente o que é. Se for uma coisa assim, no ato que eu tenha que... Eu leio, eu tenho que ler. Mas não são todas as pessoas que se comportam da mesma forma. Às vezes, convencido pela promessa de um bom serviço ou produto, o consumidor acaba fazendo um compromisso sobre o qual terá que honrar com pagamentos e fidelidade contra a sua vontade. Por outro lado, há também quem se aproveita de situações como a pressa e pouco esclarecimento por parte do cliente para obter vantagem econômica. A situação não é incomum, por exemplo, em empresas do setor financeiro, como os bancos. Recentemente, a 6ª turma do TRF da Primeira Região anulou um contrato de previdência celebrado pela Caixa Econômica Federal por vício de consentimento. Uma correntista de 67 anos investiu R$30 mil pelo prazo de 1 ano com a intenção de, ao final, comprar o imóvel. Só que, quando precisou resgatar os rendimentos depois do tempo acordado com a instituição, foi surpreendida com um saldo de pouco mais de 28 mil. Ela havia celebrado contrato de previdência privada diferente do que pretendia. O TRF determinou que o banco indenize a mulher. Este advogado especialista em direito civil explica que a anulação de contratos por vício ocorre quando fica comprovada a ocorrência de erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores ou lesão. Ele alerta, entretanto, que não são todas as pessoas que conseguem demonstrar que houve erro no contrato, principalmente quando a prova a ser apresentada na justiça envolver aspectos subjetivos. O contrato, ele é uma manifestação de vontade com ânimos de fazer um negócio jurídico, realizar um negócio jurídico. Essa manifestação de vontade, para ela ser legítima, ela tem que ser livre e consciente. Então, para você manifestar uma vontade livre e consciente, você tem que ler, você tem que entender aquilo que você está contratando. No momento em que você firma um contrato, ele vira lei entre as partes. E para você conseguir anular isso, a prova ela tem que ser robusta. Alguns desses vícios que eu citei aqui para você, eles são de fácil comprovação. A comprovação documental ela é muito mais fácil. Agora, por exemplo, o vício de erro, por exemplo. Como é um vício muito subjetivo, você tem que comprovar ao juiz que você não entendeu aquilo que você estava contratando, então ele é um vício de uma prova um pouco mais difícil, né? Vai para aspectos um pouco mais subjetivos. Demandaria uma prova testemunhal, talvez, uma prova documental ela ficaria meio fragilizada. Então a análise ela tem que ser uma análise mais global. Qual o objetivo do contrato? Qual a finalidade do contrato? As características pessoais dos contratantes, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com uma maior dificuldade de intelecção, mais humilde, ela realmente teria condições de entender aquilo que ela estava contratando? Esses aspectos subjetivos, eles naturalmente são de difícil prova. O profissional dá a dica dos cuidados que se deve ter antes de assinar contratos nos quais se tem dúvidas. Após ler e se ficar alguma dificuldade, a sugestão é que leve uma pessoa que consiga lhe auxiliar ou consulte um profissional habilitado, né, credenciado nessa área, especialista nessa área, que possa dar uma consultoria com mais segurança. Mas geralmente é interessante levar uma pessoa que consiga lhe auxiliar caso você pressuponha que possa ter algum problema, alguma dificuldade. Alguns contratos, pela própria natureza, eles já são um pouco mais intrincados, de uma compreensão mais difícil, e outros nem tanto, né? Isso depende muito da sua necessidade na hora.